Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gislaine, eu trabalho aqui na diretoria de ensino com a educação especial e hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre o transtorno do espectro autista dentro da sala de aula, dentro do contexto escolar, tá? É um tema que vocês já vêm pedindo há algum tempo. Minha intenção aqui não é fazer ninguém assim especialista em transtorno do espectro autista, e sim abordar algumas questões com vocês para que vocês possam entender aí de que forma esse estudante funciona, como lidar dentro do contexto aí sala de aula, né, dentro do contexto que nós temos aí de estudantes, o número de estudantes cada vez maior presente nas nossas escolas. Antes, porém, eu queria deixar aqui para vocês um trechinho de uma música que eu acredito que represente bem o universo do TEA, né, do transtorno do espectro autista, que vai falar o seguinte: se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho tanto para contar, dizer que aprendi, ver na vida algum motivo para sonhar e ter um sonho todo azul, azul da cor do mar. Então, que esses estudantes aí, eles têm sim muito o que contar, muito o que dizer, muito o que aprender. E cabe nós aí, professores, nós educadores, enfim, todos nós que fazemos parte desse contexto escola, ajudá-los a entender e viver num mundo onde há autonomia, onde há a convivência entre as diferenças, de uma forma bem bacana, para que eles possam ter aí o seu papel como indivíduo respeitado. Então, vamos falar um pouquinho agora, né? Vamos começar a nossa conversa hoje dizendo, então, o que é o transtorno do espectro autista? O que significa transtorno do espectro autista? Então, antes de mais nada, é uma condição de saúde caracterizada por déficit na comunicação social, socialização, comunicação verbal, não verbal e no comportamento, através de interesses restritos ou movimentos repetitivos, tá? Então, quero deixar bem claro para vocês que o transtorno do espectro autista não é uma doença, sim uma condição com base biológica, uma condição comportamental de base biológica. Então, o autista não tem cura, ele não é uma doença para ser curado, ele é uma condição biológica que afeta, e vocês podem ver que tem a tríade do TEA, né? O TEA, ele apresenta aí dificuldades, apresenta um comprometimento dentro da linguagem, dentro da socialização e através de comportamentos que podem ser ou através de comportamentos repetitivos, de interesse restrito, mas enfim, que traz alterações aí, e são alterações de base biológica, tá? Trata-se de uma síndrome que é um quadro sindrômico, ou seja, é um quadro que apresenta várias características, tá? Para que se torne, que se tenha uma condição aí de autista, de transtorno do espectro autista. Ou seja, a pessoa ela precisa ter várias características que se enquadrem, né, dentro desse transtorno. Então, não é uma condição única, tá? Não é só a linguagem afetada, a linguagem comprometida que vai dizer que a criança é TEA, ou só a questão da socialização. É um conjunto de sintomas, um conjunto de características que faz com que esse indivíduo seja tido, né, como uma pessoa que possui o transtorno do espectro autista. O transtorno do espectro autista, ao longo dos anos, ele vem sofrendo mudanças na nomenclatura. Então, nós temos lá, desde 1908, quando surgiu pela primeira vez, né, estudos em relação a esse tipo de comportamento, que traz como nome, a nomenclatura aí, o autismo. Depois, ao longo dos anos, em 1943, autismo infantil precoce. Em 1987, com DSM-3, distúrbio autista. Em 52, quando foi feito o segundo DSM, o quarto DSM traz como transtorno autista. E mais recentemente, aí, em 2013, o DSM-5, que traz como nomenclatura o TEA, né? Transtorno do espectro
autista. DSM é um manual, né, de doenças mentais, onde eles listam todas as características que envolvem todos os transtornos mentais e apresenta aí um quadro de diagnóstico para uma condição médica, né, um quadro de diagnóstico para os profissionais da saúde em relação aos sintomas de todas as doenças que envolvem o transtorno mental. Então, de acordo com essas doenças, eles são classificados. E o transtorno do espectro autista, em 2013, foi modificado, então, a sua nomenclatura para transtorno do espectro autista. Segundo esse manual recente aí, de 2013, o TEA ele é identificado de acordo com o nível de gravidade. Para isso, avalia-se a quantidade de apoio que esse indivíduo precisa, né? E de acordo com esse apoio, ele é classificado em nível 1, nível 2 e nível 3. Então, dentro desse nível do transtorno espectro autista, segundo o DSM-5 de 2013, o nível 1 são aqueles indivíduos que necessitam de pouco apoio, tá? A sua comunicação social, o déficit de comunicação é notável, tem alguns prejuízos, tá? Eles apresentam uma dificuldade dentro da comunicação social, ou seja, a fala, o envolvimento em sociedade. Dificuldade em iniciar a interação social, então aquele indivíduo que sozinho ele não consegue se envolver a princípio aí num contexto social. Existem respostas atípicas às vezes dentro de um diálogo, sem sucesso em relação a aprender coisas, a fazer novas amizades. Pode aparecer aí que tem interesse reduzido a se envolver com outras pessoas, tem essa pequena dificuldade. No comportamento repetitivo, inflexibilidade, né, nesse comportamento, e apresenta assim, uma instabilidade significativa em um ou mais contextos. Existe uma dificuldade em trocar de atividade, ou seja, aquela pessoa, aquela criança, pensando aí no contexto escola, que tem dificuldade de trocar de atividade, que não quer permanecer naquela atividade, problemas de organização e planejamento ali na questão do dia a dia, e isso dificulta na questão da independência, que depende de outra pessoa para ajudar aí nessa organização. Esse nível 1 a gente chama que é o mais leve, menos comprometido, ou seja, aquela criança que apresenta sim algumas dificuldades, né, que necessita de um apoio assim pontual em relação ao seu desenvolvimento em sociedade, seu desenvolvimento em sala de aula. O nível 2 já tem uma necessidade de apoio substancial, ou seja, que vai ter sempre alguém ao seu auxílio, né? E alguém ali que possa atender às suas necessidades ali dentro do contexto, quer seja social, ou seja, dentro da escola. Então, apresenta, assim, um déficit acentuado na habilidade de comunicação, quer seja verbal ou não verbal, né? Tem limitação aí nesse início de interação social, apresenta respostas anormais ou reduzidas no contato com outras pessoas. Nós vamos ver depois algumas características que vai se encaixar aí, a questão da ecolalia, né, de repetir frases. Então, a comunicação social já é um pouco mais prejudicada. E em relação aos comportamentos repetitivos, nós temos aí a inflexibilidade de comportamento, de não querer fazer as coisas de outra forma, somente da forma dele, a dificuldade em lidar com mudanças, principalmente em relação à rotina, né? Precisa estar sempre alguém ali por perto para oferecer a condição, né, de estabilidade. Existe mais um estresse, né, quando muda o foco, muda uma ação, essa pessoa, esse indivíduo sente-se mais estressado, mais irritado. Então, é aquele nível onde precisa realmente de um apoio ali,
de uma pessoa ao lado, de um apoio, quer seja em comunicação alternativa, enfim, que precisa de um apoio substancial. E no nível 3, que é o apoio muito substancial, ou seja, são aqueles indivíduos que apresentam grande déficit, tanto na comunicação social, quanto em relação ao comportamento, tá? Então, déficit severo na comunicação verbal e não verbal, não faz a interação social de forma mais, e assim, sem auxílio de alguém, é uma resposta mínima de interação com outras pessoas, a inflexibilidade no comportamento é bem acentuada, né? Apresenta grande estresse em mudanças enfim, o comportamento repetitivo e restrito é bem mais acentuado do que nível 2. Então, o autismo, o TEA, né, ele é caracterizado aí nesses 3 níveis, né? Um nível mais leve, que demanda um ou outro apoio, o nível 2, que é um nível mais moderado, assim, que necessita do apoio, mas já não antes, como só em alguns momentos, mas você precisa sempre de um apoio próximo ali, e o muito substancial, que é aquele que a gente chama de mais grave, né, que vai ter ali um acompanhamento constante de alguma outra pessoa, tá? Hoje, na nossa rede, nós temos a maioria dos estudantes aí dentro do nível 1 e nível 2. O nível 3, como apresenta a necessidade desse apoio muito substancial, eles são encaminhados aí para instituições específicas de abordagem, tá? São instituições específicas que tratam aí, que desenvolvem um trabalho com o transtorno do espectro autista. O indivíduo do TEA dentro do mundo. As pessoas com transtorno dentro do transtorno do espectro autista apresentam distorções de percepção, tá? Quer seja formas, quer seja auditiva, olfativa, tátil, gustativa, visual. Então, a forma como eles sentem o mundo faz com que ele vivem a sociedade de uma forma diferente. Então, as alterações, dependendo da criança ou do indivíduo que tem a alteração nos sentidos, vai ser a maneira como ele responde à sociedade. Então, assim, a participação, né, em sociedade fica difícil. Por quê? Porque ele tem essa alteração na sensibilidade e nos 5 sentidos, quer seja na audição, na visão, no olfato, no paladar, no toque. Então, quando esses impactos aí dentro dessas informações aí sensíveis a ele, essa sensibilidade, esse impacto faz com que ele seja mais ou menos a dificuldade maior ou menor dentro da sociedade, tá? Então, a forma como eles enxergam aí o mundo. Então, o fato desses indivíduos estar aí dentro da sociedade faz com que a gente pense assim, de que maneira o cérebro desses indivíduos com autista funciona. Vocês sabem que quando nós nascemos, o nosso cérebro ele apresenta uma grande quantidade de neurônio, tá? E conforme nós vamos crescendo, até mais ou menos entre o primeiro e o terceiro ano de vida, nós perdemos 40% aí das células do cérebro, o indivíduo típico, tá? Os indivíduos que a gente chama de normais. Normalmente nós perdemos aí cerca de 40% das células do cérebro com o desenvolvimento. O que acontece com o indivíduo autista? Eles não têm essa poda neural, então eles não perdem esses 40%, né? Esses 40% das células continuam ativas dentro do cérebro desses indivíduos que têm o transtorno do espectro autista. Então aqui, ó, se vocês observarem aqui, é uma poda neural que ocorre lá entre
o primeiro e o terceiro ano de um cérebro normal, e aqui um cérebro de um indivíduo com transtorno de espectro autista, onde todos os neurônios aqui estão conectados. Então, eles não têm essa poda neural que a gente chama. Então, os cérebros das crianças autistas são circuitos que têm uma quantidade maior de células e conexões que não deveriam existir. Então, enquanto nos indivíduos típicos, nos indivíduos sem o transtorno do espectro autista, há essa poda, né, de 40% das células, nos indivíduos autistas não há essa poda. Então, isso é uma base de todas as alterações que nós encontramos no sistema nervoso central de crianças com TEA. Dependendo de qual grupo ou qual região essas células encontram no cérebro, elas interferem em maior ou menor grau aí nessa circuitaria original, né? Então, nós temos mais ou menos alterações de acordo com que onde essas células estão mais ou menos concentradas, tá? Aqui eu trago para vocês dois cérebros, tá? Esse cérebro aqui é o cérebro de um indivíduo autista, ou um indivíduo normal, e este cérebro aqui é um indivíduo com transtorno do espectro autista. Se nós analisarmos aqui a figura, as fibras de conexão neural, ela é uma constante, né? Então, ela segue uma constância dentro do cérebro. Já no cérebro autista, essas fibras, elas ocorrem em todo o cérebro, não é uma situação isolada, né? Em uma região particular. Ela ocorre de forma geral em todo o cérebro. É como se houvesse mais conexões, mais sinapses aqui dentro do cérebro do indivíduo do transtorno do espectro autista, enquanto que num transtorno, dentro de um cérebro neurotípico, né, que é o cérebro de uma criança normal, sem o transtorno do espectro autista normal, não, essa palavra eu não gosto, porque de perto ninguém é normal, né? Mas pensando aqui no indivíduo onde o cérebro funciona de uma maneira mais típica, as conexões são mais lineares, enquanto que dentro do transtorno do espectro autista, as conexões são mais abrangentes e envolvem todo o cérebro. Aqui eu trago para vocês, vocês vão perceber depois mais para frente, quando a gente for falar da característica, dentro do cérebro de uma criança típica, né, neurotípica, a capacidade de ouvir é maior do que a capacidade de ver num cérebro normal. Numa criança num indivíduo que possui o transtorno do espectro autista, a capacidade de ver é maior do que a capacidade de ouvir. Então, por isso, quando nós pensamos aí em trabalhar com os estudantes dentro do transtorno do espectro autista, a imagem, o visual é muito mais importante do que o auditivo, porque a capacidade de ouvir é menor do que a capacidade de enxergar e ver o mundo, tá? Então, o cérebro da esquerda pertence a um indivíduo cujo funcionamento é típico, ou seja, sem o transtorno do espectro autista. Então, observa-se que a capacidade visual e auditiva no cérebro são desenvolvidas mais ou menos na mesma proporção, tá? Então, nós temos aí a capacidade de ouvir e a capacidade de ver. É mais ou menos na mesma proporção porém, né, no indivíduo com o transtorno do espectro autista, percebemos que a área de processamento visual, que é essa área rosa, né, é muito mais desenvolvida do que a área de audição, que ela é menos desenvolvida. Então, nós vamos perceber aí que os estudantes dentro do transtorno do espectro autista são mais visuais do que auditivo, tá? Isso deve ser levado em consideração na questão da aprendizagem. Então, a explicação básica aí da figura é que o cérebro típico, normal, é 10 vezes mais hábil em processar a escuta, né? Enquanto que o cérebro de um indivíduo com transtorno de espectro
autista é 10 vezes mais hábil em processar aquilo que ele vê, aquilo que ele enxerga. Então, quais são as causas do transtorno do espectro autista? Se a gente não existe uma causa específica, não, o autismo acontece por causa disso, não existe uma causa específica, tá? O transtorno do espectro autista tem causa, sim, dentro da base genética, e um estudo agora recente, em 2019, mostrou que os fatores genéticos são os mais importantes em relação às causas. Cerca de 97 a 99% são genéticos, tá? São casos que têm uma alteração genética. Em 81% desses casos são hereditários, ou seja, passa-se de pai para filho, de mãe para filho. E de cerca de 1 a 3% são fatores ambientais, que ainda é muito controverso. Então, pode ser associado à idade paterna, a idade paterna avançada, o uso, né, de ácido valproico aí pelos pais. Esse ácido valproico aí é encontrado nas medicações de uso por conta de epilepsia, né, de crises convulsivas. Então, são medicamentos que são usados para controlar a crise convulsiva e para controlar a epilepsia. Então, estudos apontam aí que uma porcentagem pode ser, o uso desse medicamento pode causar aí o autismo nos filhos das pessoas que utilizam esse medicamento. Em 2021, foi feito aí, mapeado os genes, cerca de 1.003 genes foram mapeados aí na questão do autismo, sendo que a imagem aqui vocês não vão enxergar, mas 102 com mais predominância. Então, dos 1.003 genes mapeados, traz uma característica autista, sendo que dos 102 genes mais específico dentro do autismo. Então, é uma condição muito ampla para que a gente diga, especifique, né, qual é a causa do autismo. Tá? Então, se eu disser para vocês que o autismo acontece por tal coisa, eu estaria mentindo, porque não existe uma base nem biológica nem científica para isso. Sabe-se sim que é uma alteração genética, mas nós temos aí 1.003 genes que apresentam características que podem envolver a questão do autismo, e desses 1.003, 102 mais específicos, né, que mostram a condição aí genética do autismo. Mas isso não quer dizer, entretanto, né, que a gente tenha uma forma de identificar o autismo através de genes, porque é muito amplo, é uma condição muito ampla que a gente não consegue, assim, dizer com propriedade, né? A ciência não consegue dizer com propriedade o que causa o transtorno do espectro autista. O diagnóstico, de como é feito o diagnóstico desses indivíduos com transtorno autista, transtorno do espectro autista. E por que é espectro autista? Porque o transtorno do espectro, quando a gente diz transtorno do espectro autista, espectro porque é uma gama muito grande de características. Então, nenhum autista é igual. Nenhum autista tem a mesma característica de outro autista, que a gente fala assim, não, todo autista funciona assim. Por ser uma característica muito grande e ter uma gama enorme de condição, é por isso que chama transtorno do espectro autista. É como se fosse um guarda-chuva, tá? Que abrange várias características, e essas características presentes em um indivíduo pode não estar presente em outro. Ou condição que presente em um indivíduo pode não estar na condição de outro. Então, como é feito esse diagnóstico? É um diagnóstico clínico, ou seja, não existe um exame de laboratório, um exame de imagem que vai identificar o autismo em um indivíduo, tá? É um diagnóstico feito
através de uma análise clínica, por uma equipe multidisciplinar, composta por psiquiatra, neuro, fono e psicólogo. Por quê? Porque antes da gente dizer se esse indivíduo é autista ou não, tem o transtorno do espectro autista, precisa fazer uma análise de outras doenças, fazer uma anamnese, um exame psíquico para ver se não existe uma outra condição que cause as características desse indivíduo, tá? Questão auditiva, visual, clínico. Por quê? Porque existem algumas outras síndromes genéticas que causam as mesmas características de um indivíduo com transtorno do espectro autista. Então, eu preciso excluir essa condição genética, que hoje a gente consegue analisar através de exames, para ver se não é por conta dessa condição genética aí, já específica, que esse indivíduo tem esse transtorno do espectro autista. Então, precisamos descartar outras doenças, outras condições genéticas, para que haja a caracterização dessa pessoa, desse indivíduo com o transtorno do espectro autista. Então, quais são os sinais, né, que a gente pode dizer que apresenta uma pessoa que pode se enquadrar aí dentro do transtorno do espectro autista? Primeiro deles é não manter a lista está aí, pessoal, mas não é esse ou aquele mais importante, tá? São sinais que podem apresentar aí a partir de 1 ano e meio de idade, em alguns casos até mais graves, até bem antes, com 6 meses, a criança ela pode apresentar já alguns sinais do transtorno do espectro autista, tá? Não manter contato visual por mais de 2 segundos, ou seja, aquela criança que não consegue olhar nos olhos, manter o contato visual com o seu interlocutor. Em bebês, a gente observa que esse contato, essa ausência de contato visual, ela ocorre no momento, a mãe começa a perceber no momento da amamentação, ou seja, aquela criança que não mantém o contato visual com a mãe no momento de amamentar. Então, é um bebê que não olha para o seu interlocutor, não há aquela troca de olhares entre mãe e filho. É aquele bebê que olha para todos os lugares, menos para o seu interlocutor, menos para aquela pessoa que ali cuida dela. Mas isso também não quer dizer que toda a criança que não mantém o olhar, ela está dentro aí da condição autista, tá? E nós temos também o outro caso, que às vezes durante a vida, a condição do transtorno do espectro autista é tão leve, tão quase que imperceptível, que esse indivíduo mantém sim o contato visual, ele aprendeu a manter esse contato visual, mas então essa característica de manter o contato visual por mais de 2 segundos, ela é um sinal sim que esse indivíduo tem aí uma condição do espectro autista. Não atender quando chamado pelo nome. Então, aí entra um caso. Precisa investir, antes de pensar que esse indivíduo aí tem o TEA, eu preciso descartar se não é uma deficiência auditiva, tá? Isolar-se ou não se interessar para outras crianças. Então, é aquela criança que mais retraída, que não se envolve com outra criança, que não se importa, né, de fazer esse contato com outras crianças. A questão de alinhar objetos, é uma forma deles utilizarem, arruma os carrinhos todo em fila, ou qualquer objeto em fila, em ordem de tamanho. Então, esse alinhar objeto também é uma característica. Ser muito presos à rotina, a ponto de entrar em crise quando sair dela. Ou seja, a criança está acostumada a seguir um padrão, né, de comportamento durante o dia. Alguma coisa acontece ali dentro do dia a dia e que saia da rotina e essa criança fica irritada, fica nervosa, chora, faz birra, que nós vamos ver que não é birra. Quando a criança entra em crise, não é birra, é diferente, a birra é diferente da crise, né? Então, são indivíduos muito presos à rotina.
que quando sai um pouquinho daquilo que ele é previsto para acontecer durante o dia, ele se desestabiliza. Não brincar com os brinquedos de forma convencional, ou seja, pensando lá no menino, aquela criança que pega o carrinho, ao invés de brincar, né, fazer o trajeto com o carrinho, ela vira o carrinho ao contrário e fica mexendo na rodinha, ou usa o carrinho de uma forma que não é o convencional para brincar. As meninas aí, a questão das bonecas, de bichinhos de pelúcia, utiliza esses brinquedos de forma não convencional, ou seja, não para aquilo que o brinquedo foi destinado a sua função ali na brincadeira. São crianças que fazem movimentos repetitivos sem função aparente, ou seja, balançar, movimento de flap, de flap assim com as mãozinhas, né? São aqueles movimentos que aparecem involuntário, são movimentos repetitivos, piscar, bater a mão, bater palma, né? São todos movimentos que fazem com que nós precisamos ficar um pouquinho alerta nessa condição. Não falar ou fazer gestos para mostrar algo, ou seja, o indivíduo não fala, eu quero isso, ele aponta, então ele faz o gesto. Repetir frases ou palavras em momentos inadequados, sem a devida função, ou seja, ele não utiliza a fala como um diálogo. A gente chama de ecolalia, ou seja, a criança ela repete aquilo que ela ouve, né? Então, não utiliza a comunicação, ele fala, mas ele não tem a função de comunicação, ele repete aquilo que é falado. Não compartilhar seus interesses e atenção, sempre apontando para algo e não olhar quando apontamos em algo. Então, quando nós apontamos para alguma coisa, a criança não olha, né? Girar objetos sem função aparente. Os indivíduos com transtorno do espectro autista gostam muito do movimento circular, então eles giram muito as coisas, gostam de rodar. O movimento circular para eles é reconfortante, então são crianças que apresentam aí essa condição. Interesse restrito em um único assunto, o hiperfoco, né? Principalmente aí dinossauro ou algum desenho específico, o foco dele só está naquele desenho, só está naquele assunto, ou é futebol, ou é dinossauro. Então, eles têm um foco específico e não aceita mudar de assunto. É uma criança que não faz imitação, não brinca de faz de conta, né? Tem uma hipersensibilidade ou uma hiporreatividade sensorial, ou seja, aquelas crianças que têm a sensibilidade auditiva, que constantemente tapa os ouvidos ou fecha os olhos diante de claridade, diante de luminosidade. Aquela criança que não aceita o toque, né? Ou também tem o contrário, aquela criança que não sente o toque, não sente dor. Então, ou uma hipersensibilidade ou uma hiporreatividade na questão sensorial. Nós temos crianças que só o fato de ver alguma coisa mole ou alguma coisa dura demais, ela sente uma aversão, ela sente uma reação de nojo. Eu lembro assim que eu tinha um estudante na escola que ele tinha nojo de cola, então se a gente usasse a cola líquida para ele ali, era uma tortura, ele sentia ânsia de vômito. Por quê? Porque aquilo incomodava, é a hipersensibilidade, tá? Outro que não abria o olhinho, ele ficava o tempo inteiro de olho fechado por conta da luminosidade, então tinha que abaixar a luz, deixar a luz apagada ali, para que ele ficasse mais confortável. Então, esses são os sinais, né, de que essa criança, de que esse indivíduo apresenta aí características que se enquadram dentro do transtorno do espectro autista. E aqui eu apresento para vocês algumas informações, né, sobre o transtorno do espectro autista. Como eu disse, o termo, né, transtorno do espectro autista passou a ser usado em 2013 na nova versão desse manual aí
de diagnósticos de doenças de transtorno mental e que foram fundidos dentro desse diagnóstico outras nomenclaturas, tá? O autismo em si, o transtorno desintegrativo da infância, o transtorno global de desenvolvimento sem outra especificação e a síndrome de Asperger, que são condições que dependem de um nível maior ou menor de comprometimento que ficou abrangido assim, né, todo, né, que dentro do transtorno do espectro autista. Então aí na síndrome de Asperger, que é aquele autista de alto funcionamento, ou seja, aquele autista que tem uma habilidade maior em determinada área, ele ficou todo aí englobado dentro do transtorno do espectro autista. É aquilo que eu disse para vocês, é um guarda-chuva enorme, né, de características. Por isso o espectro do autismo. Então, existem várias características, né, desde passando lá do autismo clássico até a síndrome de Asperger, que faz com que esse indivíduo seja caracterizado pelo transtorno do espectro autista. Então, na classificação anterior, no CID-10, né, que a gente sempre fala, ele era caracterizado como F84, que englobava aí todas o autismo, o TDI, o TGD e o SA, que é o síndrome de Asperger. Com essa nova classificação, o CID-11, o código ficou a partir de 299, ou seja, mudou-se esse F84 para esse 6402, que é o TEA, tá? Então, todo esse, o CID-11 agora é a partir do 6A02, deixou de ser o F84, tá? Mas isso são termos médicos, tá, pessoal? Vocês não têm que se apegar a isso, não. É que quando o laudo médico vem, ainda hoje eu recebo o laudo ainda com o F84, porque é o mais comum. O CID-11 aí, né, que é o que está sendo usado desde 2013, ele é mais recente, então muitos médicos ainda utilizam aí como referência o CID-10, que é a mesma coisa, tá? É só a questão mesmo de mudança de nomenclatura. Mas isso não é que vocês tenham que saber, enfim, é só mesmo uma questão de informação mesmo em relação à TEA, porque é uma condição médica. Esses termos, essas siglas são condições médicas que o médico que vai colocar em questão de laudo. Então, aproximadamente 1/3 das pessoas com autismo permanecem não verbal, ou seja, não desenvolve a fala, conforme estudos de 2005 e 2012, tá? Então, de acordo aí, dentro dos indivíduos com transtorno do espectro autista, 1/3 deles não desenvolvem a fala, tá? Estima-se também que 1/3 das pessoas com autismo tenha algum grau de deficiência intelectual, ou seja, que o transtorno do espectro autista apresenta como comorbidade a deficiência intelectual, ou seja, a dificuldade na aprendizagem, tá? A deficiência aí na aprendizagem, em questões de comportamento adaptativo, tá? Então, 1/3 aí das pessoas com autismo possui a deficiência intelectual como comorbidade. Há algumas condições clínicas associadas ao autismo com mais frequência. Então, o que são essas condições clínicas? São as comorbidades que acompanham o transtorno do espectro autista. Então, distúrbio gastrointestinal, convulsão, distúrbio de sono, o TDAH, tá? A ansiedade, fobia, tudo isso são condições que às vezes o indivíduo com transtorno do espectro autista apresenta como comorbidade, além do transtorno, apresenta essas condições. Quando fala em questões de distúrbios gastrointestinais, nós remetemos aí às alergias, tá? As alergias ao leite, alergia ao glúten. Então, nós temos muitas crianças, muitos indivíduos, na verdade,
que têm essa condição alérgica por conta que é uma comorbidade do autismo, tá? No Brasil, em 2012, foi promulgada aí a Lei Berenice Piana, que é uma política nacional de proteção dos direitos da pessoa com transtorno de espectro autista. E essa lei iguala os direitos do autista aos direitos das pessoas com deficiência. Então, eles consideram aí, a partir dessa lei, os mesmos direitos destinados às pessoas com deficiência, os mesmos direitos às pessoas que se enquadram aí dentro do transtorno do espectro autista. Porém, outras síndromes, lembra que eu falei para vocês que precisa descartar outras síndromes de origem genética que traz características do autismo. Então, a síndrome de Rett, o CDKL5, a síndrome de Timothy, a síndrome de X frágil, a síndrome de Algeman, a síndrome de Prader-Willi, a síndrome de Phelan-McDermid e outras que são condições que até alteram um cromossomo ou outro, tá? Então, são condições cromossômicas, ou seja, são condições que afetam, que você consegue fazer a partir de um estudo genético e que não é o autismo, mas são condições, né, são síndromes que apresentam características do público do transtorno do espectro autista, tá? Então nós temos aí crianças que têm apresentam a síndrome do X frágil, que tem as mesmas características de um indivíduo com transtorno do espectro autista, tá? Ou a síndrome aí de Prader-Willi, que também apresenta características junto com algumas outras deficiências associadas. Então, quando nós temos o laudo do transtorno do espectro autista, antes, porém, precisa descartar todas essas outras síndromes para que o indivíduo seja caracterizado como transtorno do espectro autista. Segundo uma pesquisa de 2019, nós temos, com mais de 2 milhões de pessoas em 5 países diferentes, 99% dos casos de autismo tem uma causa genética, tá? É aquilo que eu falei para vocês anteriormente. 99%, isso foi uma pesquisa realizada com 2 milhões de pessoas, foi observado que em 99% a causa é genética, 81% hereditário e de 1 a 3% a causa é por conta de questões ambientais que eu falei para vocês, idade paterna, uso de medicamento, enfim. Então nós não podemos aí estabelecer as causas específicas do autismo, o que causa o autismo. Sabemos então aí que é uma alteração genética, muitas das vezes hereditária e em algumas situações que são causadas por questões externas, questões ambientais, tá? Então aqui é um infográfico para vocês, né, que eu trago aí. 1% da população mundial apresenta o transtorno do espectro autista. No Brasil, são mais de 2 milhões de indivíduos com o transtorno, ou seja, 1 a cada 45 nascimentos, segundo uma pesquisa dos Estados Unidos, a cada 45 nascimentos, um apresenta o transtorno do espectro autista. A predominância é 75% meninos, então nós temos aí 1 para 5, então uma menina para cada 5, ou seja, de cada 5 crianças com transtorno do espectro autista, uma é menina e o mais frequente é no menino. Por isso, a cor, né, escolhida aí para representar o autismo é o azul, né, por conta de ser o menino que apresenta a característica mais forte, né, dentro do transtorno do espectro autista. Cerca de 45 a 60% apresenta um grau de deficiência intelectual.
Não há um marcador biológico para dizer que a condição é autista, tá? Do transtorno do espectro autista. Cerca de 70 a 95% dos indivíduos com transtorno do espectro autista apresenta alteração sensorial, ou seja, apresenta alteração na fala, na visão, na audição, sensibilidade ao toque. Então, eles apresentam essas alterações sensoriais, tá? De 20 a 30% não são verbais e de 20 a 25% apresentam retrocesso na linguagem, ou seja, a linguagem ela não é utilizada assim de forma própria para a comunicação. A predominância é entre irmãos, tá? Então, de 3% a 19%, a predominância, a porcentagem de acontecer entre irmãos. No caso de gêmeos univitelinos, né, idênticos, é de 50% a 95%. E de gêmeos bivitelinos, ou seja, que não são idênticos, a porcentagem aí de ocorrer é de 10 a 30% de ocorrer entre irmãos o transtorno do espectro autista. Tá? Então, esse é o infográfico, a partir de estudos aí realizados no mundo e que apresenta aí as condições do transtorno espectro autista. Tá? A gente percebe que o número vem aumentando, né? E no início do século a condição era 1 para 100, né? No início e agora, em 2020, a condição já passa de 1 para 45. Agora vamos falar um pouquinho sobre o transtorno do espectro autista na inclusão, né? Dentro das escolas. Então, a lei que rege o autista, que rege as pessoas com deficiência, ela abre portas, tá? O afeto convida a entrar, mas é só o amor que vai permitir que essas crianças permaneçam aí dentro do contexto da escola, tá? Então, é o amor que a gente desenvolve. Quando eu falo amor, é a aceitação, o aceitar e o envolver essas crianças dentro do contexto escola, tá? Na nossa diretoria de ensino aqui em Lins, nós temos atualmente cadastrados na Secretaria Digital, na sede, 58 estudantes dentro do transtorno espectro autista. É um número grande, tá? Quando eu comecei a trabalhar aqui na diretoria de ensino em 2015, era um número bem menor. Então, a gente percebe que a cada ano o número de estudantes caracterizados vem aumentando consideravelmente, esse número vem aumentando. Então, hoje nós temos na rede matriculados aqui na diretoria de ensino 58 estudantes, tá? Nós temos o atendimento pedagógico especializado ofertado na Escola Estadual Fernando Costa. Atualmente nós temos 6 turmas, 3 turmas no período da manhã e 3 turmas no período da tarde, que não são suficientes, mas nós não temos professores especializados para atender esse público na sala de recurso, tá? Então, nós temos 58 estudantes e essas 6 turmas aí para atender a demanda. A criança na escola, criança com transtorno de espectro autista na escola. A convivência com crianças na escola, seja em sala de aula, seja na interação social, possibilita a percepção de uma variedade e uma diversidade enorme de características que os estudantes podem apresentar. Então, não só a criança autista, né, que apresenta características aí dentro do transtorno do espectro autista, mas hoje nós temos dentro da escola uma diversidade muito grande de condição, de características de indivíduos. Então, a permanência desses indivíduos na escola traz um aprendizado muito grande para todos. Quando eu falo a permanência desses indivíduos, não estou falando só da criança com TEA, estou falando de todos. A diversidade encontrada dentro de uma escola faz com que a gente cresça muito em relação à convivência, em relação ao aprendizado acadêmico, enfim, de uma forma geral.
Os professores e o ambiente escolar são referências determinantes para a vida e para o desenvolvimento da criança e do adolescente. Isso de qualquer um. Então, somos nós, professores, é dentro do contexto escolar que nós temos como referência a vida em sociedade. E é na escola que os estudantes passam horas ali com os educadores. Então, sendo acompanhado, sendo observado a sua forma de aprender, a sua forma de comportamento. Então, é na escola que a gente observa. Então, por que quando a maioria dos laudos, né, que são feitos, é a partir do momento que a criança entra em sala de aula, entra numa escola? É porque é ali que vai se observar o comportamento, a aprendizagem dessa criança dentro de um contexto de sociedade. Então, enquanto eles estão ali dentro do contexto familiar, já é mais difícil o diagnóstico, porque nós temos ali o conforto, o convívio é mais restrito. Quando essa criança passa por um convívio maior, interação com outras crianças, fica mais fácil você observar as diferenças que ocorrem ali de comportamento e de aprendizagem. Então, qual professor nunca se angustiou frente à dificuldade de aprendizado de um estudante? Qual professor nunca se preocupou com o isolamento de um ou outro estudante? Qual professor nunca se deparou com sua autoridade, né, lá dentro da sala de aula sendo ameaçada por um estudante que tem um mau comportamento, que é visto como um mau comportamento dentro da sala? E quantas crianças e adolescentes passam nas nossas mãos durante todo o ano? Então, essas perguntas vale a gente refletir um pouquinho sobre quão importante é a condição do professor na análise aí dos estudantes com o transtorno do espectro autista ou em outras deficiências, o estudante de uma forma geral. Porque nós, como professores, nos deparamos sim, nos angustiamos quando percebemos que um estudante ele está isolado, ele está tendo dificuldade em sua aprendizagem, ou aquele estudante que nos desafia, né, com um tipo de comportamento que não é o adequado para a sala de aula. Então, como nós podemos reagir a essa condição? Então, quando a gente fala assim, que o professor ele não faz o diagnóstico, né? Não somos nós que fazemos o diagnóstico, quer seja de uma dificuldade, um distúrbio de aprendizagem, quer seja do transtorno do espectro autista, quer seja de uma deficiência intelectual. Mas nós sim podemos oferecer subsídios para esse profissional médico, esse profissional, o psicólogo, o fono, avaliar essa criança de uma maneira mais integral, porque nós passamos muito tempo com essa criança em sala de aula, passamos muito tempo com esses indivíduos dentro da escola e podemos sim apresentar indícios de que essa criança tem um comportamento diferente, tem uma forma de aprender diferente. Então, cabe sim, nós não diagnosticamos, lógico, isso é o profissional da saúde, mas nós podemos sim apresentar os indícios que essa criança é diferente, vê o mundo de uma forma diferente, tá? Então, a diversidade dentro do transtorno do espectro. Os estudantes que apresentam o transtorno do espectro autista, eles podem ser muito diferentes entre eles. Alguns apresentam isolamento, outros apresentam ausência total de linguagem verbal, outros apresentam agitação motora intensa, outros têm comportamentos rituais que seguem durante o dia, outros apresentam movimento repetitivo e um prejuízo no contato social muito grande. Então, é uma característica muito ampla. Outros ainda apresentam um vocabulário muito rebuscado, inventam palavras novas, são capazes de falar por horas, né? E sobre determinado tema, com conhecimento de causa, né? São aqueles pequenos professores em determinados assuntos. E geralmente eles conseguem acompanhar a sala de aula numa boa, tiram notas boas, mas apresentam, são aqueles alunos que se destacam na questão da aprendizagem, do conhecimento, mas que têm um comportamento inadequado quando se fala em relação social.
na relação social, não respeita a opinião de professor, não respeita a opinião dos colegas, não mantém amizade por muito tempo, não faz questão de ter essa amizade. Então, como as características apresentam desde lá o indivíduo que não fala, que tem movimentos repetitivos, que não se encaixa dentro do contexto ali escolar, como indivíduos que se destacam altamente pela sua inteligência, mas que, por um outro lado, tem a questão social afetada, e por ser esses extremos, né, de ter esses extremos daquele indivíduo que apresenta realmente uma deficiência intelectual na questão da aprendizagem, e aqueles indivíduos que apresentam uma alta capacidade de aprender, que nós colocamos assim como símbolo aí dessas diversidades o guarda-chuva, porque abrange várias características, né? Não existe um autista igual. Todos eles são diferentes em determinados aspectos, em determinadas situações. O autismo não tem cara. Então, às vezes a gente fala assim, nossa, mas nem parece autista. Mas desde quando o autista tem cara, né? É uma condição diferente para cada um. Então, existem dois extremos e uma infinidade de combinações e manifestações clínicas que irão determinar o jeito de ser dos estudantes, tá? Eles necessitarão de compreensão e podem aprender melhores maneiras de expressar suas necessidades e convivência dentro do ambiente escolar. Então, o autismo é um espectro, ou seja, não existe, como eu disse, não existe autistas iguais, tá? Por isso a condição de espectro autista, porque são características muito amplas que envolvem aí os indivíduos com transtorno do espectro autista. Então aqui eu vou apresentar para vocês algumas estratégias para manter a atenção, né, do aluno, do estudante autista em sala de aula. Manter, né, a atenção de um autista, de um indivíduo, de um estudante com transtorno de espectro autista é um desafio para todo mundo, né? Devido aí aos problemas de relacionamento, aos problemas de convívio social. Mas nós precisamos acabar com esse preconceito, tá? E adotar uma visão diferente em relação a essas crianças. A seguir, então, eu vou apresentar para vocês algumas estratégias que podem auxiliar aí vocês nesse convívio aí com os estudantes dentro do transtorno do espectro autista. Primeiro de tudo, utilizar a linguagem objetiva. Os indivíduos com transtorno do espectro autista têm uma dificuldade muito grande em entender palavras e situações em duplo sentido, ironia, piadas. Então, nós devemos sempre, quando nos referir a esses estudantes, a linguagem literal da palavra, tá? Evite as conotações, evite palavras com duplo sentido, evite piadas. Se você disser assim para a criança, nossa, eu estou morrendo de fome, ele vai entender que você realmente está morrendo, porque ele não entende o duplo sentido da palavra. Uma vez eu disse para uma criança com transtorno de espectro autista que ele estava um gatinho, ele ficou horrorizado, que ele não era um animal, ele não era um gato. Mas eu não sou um gato, professora. Então, eles não entendem aí a questão do sentido duplo das palavras. Então, a gente precisa sempre pensar nisso quando for utilizar o contexto aí de sala de aula, utilizar uma linguagem objetiva. Utilizar a abordagem sensorial, ou seja, explorando aí, no caso, os aspectos que são fáceis para ele, a questão visual. Estudante com TEA precisa ser acompanhado de perto quando o assunto for os sentidos, tá? É muito comum que uma de suas habilidades seja mais apurada que outra de outra criança. Então, algumas crianças têm a dificuldade, no caso aí sensorial, do barulho, tá? Do cheiro, de imagem. Então, quando eles apresentarem alguma aversão a esse tipo de carga sensorial,
não force, porque isso pode acarretar em crise. Então, indivíduos que tenham essa sensibilidade auditiva ou que tenham essa sensibilidade à claridade, eles podem sim se desestabilizar e entrar em crise se a gente forçar o uso, né, de imagens, de luz piscante ou de barulho extremo, de música alta, pode sim afetar o indivíduo aí com transtorno do espectro. Adaptar, então outro item aí, né, adaptar currículo e provas e avaliações. Como a gente já conversou em algumas outras ocasiões, a adaptação curricular é importante ser feita para estudante, não só para estudante com transtorno do espectro autista, mas para aqueles estudantes que apresentam alguma deficiência. E como a gente já conversou, a adaptação curricular não existe uma receita, né, pronta. Cada autista, cada criança com deficiência intelectual, ela apresenta uma característica. Então, a adaptação curricular, ela deve, ou de avaliação, ela deve se basear nas peculiaridades e nas necessidades desses estudantes. Então, quando eu penso lá, dentro do contexto de sala de aula, em adaptar uma situação de aprendizagem ou adaptar uma habilidade, eu tenho que pensar até que ponto essa habilidade, meu estudante aí com o transtorno do espectro autista, ele é capaz de resolver, né? O que eu quero desenvolver com ele, com esta habilidade que está sendo trabalhada com a sala? O que eu quero trabalhar com esse estudante? Lembrando que os estudantes com transtorno do espectro autista ou os estudantes com deficiência intelectual que precisam aí de fazer uma adaptação curricular ou adaptação de avaliação, eles precisam estar inseridos dentro do mesmo contexto que os demais alunos. O que eu vou a adaptar aí é a questão de que forma ele vai se desenvolver melhor, tá? De que forma o que está sendo trabalhado para ele vai acrescentar. Então, a partir daí, por exemplo, de uma habilidade de língua portuguesa, o que eu estiver trabalhando ali, o que é importante para o meu aluno com transtorno de espectro autista ou meu aluno com deficiência intelectual é importante ele saber nesse momento. Então, trabalharam o mesmo assunto com os dos demais alunos, estudantes da sala, com o meu estudante com TEA, tá? Adaptando aí de acordo com as suas necessidades, de acordo com os seus interesses, com a facilidade que ele tem em aprender. Isso é adaptar o currículo, tá? Adaptar de acordo com a necessidade que meu estudante precisa. Não existe um modelo pronto, não existe uma cartilha que vai dizer é assim que faz, é assim que tem que ser, tá? Então, uma questão assim bastante interessante quando a gente trabalha a adaptação curricular, é pensar em que essa habilidade, em que esse conteúdo vai acrescentar ao meu estudante. De que forma eu posso ajudá-lo a entender esse conteúdo ou desenvolver essa habilidade. Tá? Então, por isso, dessa forma, eu sei que muitos de vocês pensam, pedem, eu quero modelo de adaptação curricular. Não existe um modelo pronto, tá, pessoal? Somos nós, professores, que fazemos a adaptação daquilo que está sendo ensinado de acordo com a necessidade do meu estudante. E como existe uma diversidade muito grande de características, o que é bom para um, às vezes não é o ideal para o outro. Ou o que é para o outro não é para esse outro estudante, tá? Então, existe assim, como existe uma diversidade muito grande de estudantes, existe também, a gente precisa fazer uma diversidade grande de adaptação curricular. Por isso que a gente precisa conhecer o nosso aluno, conhecer o nosso estudante, conhecer suas características, suas potencialidades, suas dificuldades, para a partir daí construir o aprendizado dele. E aí o quarto item, né, utilizar jogos. Utilizar de maneira bastante criativa, né, com os alunos, os jogos. Acredito que os jogos, a parte lúdica aí, favoreça não apenas o estudante com TEA, mas todos os estudantes aí de uma forma geral. Mas antes, porém, nós precisamos ter assim bastante cuidado e conversar com os pais, conhecer esse aluno
pois muitos apresentam essa hipersensibilidade a cor e barulho. Então, o ideal aí é conhecer bastante a criança antes de apresentar um jogo, um determinado jogo. Ter muito cuidado também em relação ao tempo destinado para esse jogo. Muitas crianças apresentam o TDAH, né? Muitos alunos com transtorno do espectro autista aí apresentam o TDAH e o fato de não manter a atenção por muito tempo pode, ao invés de ajudar a utilização dos jogos, pode prejudicar o andamento da aula. Então, sempre procurar apresentar de uma forma bastante atrativa, bastante com consciência de que às vezes esse jogo não vai prender a atenção, mas utilizar sim, que o lúdico faz com que as crianças, os estudantes aprendam de uma forma mais prazerosa. Evitar atividade muito longa, né? Os estudantes com transtorno do espectro autista, eles se cansam muito mais rápido que os outros estudantes. Então, é preciso tomar cuidado em atividades que demandem muito tempo, né? Então, além disso, é importante salientar que para a criança com transtorno do espectro autista, o tempo é diferente, tá? Então, é preciso respeitar esse tempo, porque tudo isso para evitar que ocorra crise, ou ocorra uma desestabilização dessa criança e que vai gerar outros problemas dentro da sala de aula. Então, respeitar sempre o tempo da criança, sempre o tempo desse indivíduo com transtorno do espectro autista. Propor atividades que estimulem o pensamento lógico. Muitos estudantes com transtorno do espectro autista têm essa facilidade do lógico, do raciocínio lógico, né? Então, é importante que nós professores, trabalhemos com essa atividade de forma lúdica, envolvendo o raciocínio lógico, mas lembrando sempre que cada um tem um tempo diferente, né? E nós precisamos respeitar a questão do tempo de aprendizagem. Propor pequenas tarefas do dia a dia para esse estudante, né? Trazer essa criança autista para o convívio da sala de aula. Estimular tarefas simples que mostre que ele é capaz de fazer. Explorar o cotidiano, o dia a dia da sala de aula. Para eles é muito importante em relação ao aprender, à vida deles, que ele esteja inserido dentro do contexto, dentro do cotidiano escolar. Tá? Então, estimular pequenas tarefas, pôr esse estudante para ajudar dentro do contexto da sala de aula, e mostrar que ele é capaz de fazer, tá? Porque já tem muita gente dizendo que ele não é capaz, então a gente tem que mostrar o outro lado, mostrar que esse estudante ele é capaz sim de desenvolver pequenas tarefas, é capaz de fazer as atividades e é capaz de aprender. Privilegiar vínculos afetivos e incentivar sempre. A gente precisa desmistificar que a criança autista não estabelece vínculo, tá? Existe um mito muito grande de que os indivíduos com transtorno do espectro autista não são capazes de estabelecer vínculo. E isso é mentira, tá? Não cabe nós, professores, estabelecer esse vínculo afetivo com o estudante e tentar fazer com que o estudante estabeleça vínculo com os seus colegas, porque aí o convívio fica muito mais fácil, fica muito melhor. Eles passam, esses indivíduos com transtorno do espectro autista, essas crianças, elas passam a ter uma relação de respeito, de cumplicidade mais com o professor, tá? Aí o desenvolvimento da sala de aula fica melhor. Então, o incentivo deve estar sempre presente, o professor deve estar sempre incentivando, sempre conversando, se colocando à disposição para esse indivíduo com o TEA. E apresento agora aqui mais algumas estratégias, tá? Que vão auxiliar dentro do contexto de escola, dentro do contexto de sala de aula. Então, manter uma rotina. Os estudantes com transtorno de espectro autista, os indivíduos de uma forma geral, eles precisam ter uma rotina estabelecida. E quando acontecem imprevistos, esses estudantes eles precisam estar preparados.
Então, cabe nós, professores, a preparar esse estudante para mudanças na rotina. E sempre que for ocorrer, é lógico que imprevistos acontecem, tá? Mas sempre que tiver uma alteração na rotina do contexto escola, esse estudante ele precisa estar preparado, ser informado com antecedência das mudanças que poderão ocorrer, tá? Porque mudanças muito drásticas no contexto aí da rotina pode sim desestabilizar o meu estudante aí com transtorno do espectro autista. Simplificar a comunicação, dar tempo para que ele processe essas informações. Como eu disse a vocês anteriormente, eles precisam de uma linguagem objetiva, eles não entendem palavras nem contextos com duplo sentido. Então, simplificar ao máximo essa comunicação e dar tempo para esse estudante processar essas informações e dar tempo para vocês entenderem, perceberem se eles realmente entenderam a comanda, se eles realmente entenderam o que está acontecendo. Observar as dificuldades e valorizar os pontos positivos desse estudante. O rótulo não é mais importante, o laudo de autista não é mais importante do que a condição de pessoa, a condição de ser humano, de indivíduo que essa criança ou esse estudante com transtorno de espectro autista apresenta. Tá? Ofereça ajuda quando perceber que ele está frustrado diante de uma atividade. Por quê? Nós vamos ver depois que a frustração diante de uma situação pode desencadear sim uma desestabilização, pode desencadear uma crise e que vai prejudicar não só o contexto, não só a criança, mas o contexto da sala de aula. E em caso de crise, né, mantenha o lugar seguro e tranquilo para que ele recupere e se reorganize novamente, para que ele organize o seu momento ali de crise, tá? Depois nós vamos ver no caso de crise o que fazer. Mas sempre que surgir esse momento de crise, manter o lugar seguro e a tranquilidade. Eu sei que é difícil a gente presenciar uma situação de crise, mas nós, professores, precisamos ter essa tranquilidade e passar essa tranquilidade para esse estudante até que ele se reestabilize e aí se reorganize, tá? Mantenha uma boa comunicação com os pais ou responsáveis. É preciso ter essa comunicação com o responsável, é preciso manter essa comunicação, elogiar sempre que possível elogiar. Presuma sempre que seu estudante tem competência para fazer. Nunca vá pelo lado da deficiência, pelo aquilo que ele não consegue, mas sim por aquilo que ele consegue fazer. E use a tecnologia, as formas aí tecnológicas para aprimorar o aprendizado desses estudantes. Utilize um sistema de comunicação, PECs, fotos, contextos, horários visuais. PECs é uma comunicação alternativa que nós utilizamos para os estudantes que não são verbais, tá? Mas que podem ser usados também para aqueles estudantes verbais. É uma forma de auxiliar a comunicação. Então, PECs são figuras que representam aquilo que o estudante quer dizer em determinados momentos, tá? Então, a gente utiliza muito isso para a criança não verbal. Por exemplo, ela quer ir ao banheiro, ela mostra a figurinha do banheiro. Então, a comunicação, um sistema de comunicação alternativo para os indivíduos com transtorno de espectro autista é muito importante. Ajuda aí a entender o que está acontecendo, ajuda a entender o contexto aí de escola. Esses horários visuais mostrar, olha, a aula de matemática, né? Mostrar através de figuras, hora do intervalo, hora da leitura. Então, mostrar aí de acordo com o contexto aí que está dentro da sala de aula, através das figuras e de formas de comunicação alternativa. Estabilize o estudante antes de começar o ensino, tá? A gente percebe assim,
quando chega um estudante novo na escola, ou quando há o início do ano, ou o retorno das férias escolares, é preciso estabilizar esse estudante, adaptar esse estudante à rotina da escola. Porque ele tem uma dificuldade, ele estava num contexto e agora está em outro, ele estava no contexto de casa, com uma rotina em casa, aí ele vai para a escola. Então, às vezes demanda um tempo maior para esse aluno se organizar. Então, a primeira adaptação para um estudante com transtorno de espectro autista é ele se adaptar à rotina da escola. E esse tempo varia muito de acordo com o estudante, que pode levar até 6 semanas, ou às vezes meses, às vezes um ano inteiro para eu adaptar o meu estudante ao contexto ali de escola, tá? Mas não pense que vocês estão perdendo tempo, né? Na verdade, vocês estão tendo um tempo bem gasto, né? Um tempo bastante importante na questão de auxiliar esse estudante mesmo na questão da aprendizagem, do convívio em sociedade. Então, não pense que vocês estão perdendo tempo em fazer essa adaptação à escola. Vocês estão ganhando, na verdade, ganhando um tempo, ganhando em conhecimento para esse estudante na questão do convívio social. Expanda o interesse de uma criança. Por exemplo, o amor pelos dinossauros pode levar ao estudo de fósseis, de formas de vida da época, na época de dinossauro, de eras. Então, utilizar o hiperfoco dessa criança para introduzir outros conceitos, outras aprendizagens. Ofereça oportunidades de aplicar o aprendizado à vida real, ou seja, em que aquilo que eu estou trabalhando com o meu aluno vai ser, com o meu estudante, vai ser importante na vida real, naquilo que ele vai a desenvolver dentro de um contexto em sociedade, né? De que forma eu posso aí associar o aprendizado à vida real do meu aluno com o transtorno do espectro autista, do meu estudante aí que tem o TEA. E aí vem a pergunta, né? É crise ou é birra? Tá? Dentro do autismo nós temos muitas vezes essa dúvida. O meu aluno ali, meu estudante, ele está fazendo uma birra porque ele quer alguma coisa ou ele está em crise? Então tenha sempre em mente que a birra, ela tem um objetivo. A criança faz birra porque ele quer alguma coisa, tá? Ele quer chegar a um objetivo. E termina rápido. Ela é bem rápida essa birra, tá? E quando o objetivo é atingido, para-se a birra, para-se o showzinho ali que ele faz, que a criança faz. E a pessoa tem todo o controle da birra, ou seja, a criança sabe onde está o perigo, tá? Ela sabe agir de forma, ela se joga no chão, mas ela se joga de uma maneira que ela não vá se machucar. Então ela tem cuidado naquilo que ela está fazendo. Isso é a birra, tá? Na crise não tem um motivo, certo? Nada é solicitado antes e nem depois da crise. Não há interesse, quando o autista ele está em crise, ele não tem o interesse em causar uma reação na outra pessoa. O problema está nele, tá? As pessoas não se importam com a reação de outras pessoas. Ele entra em crise e às vezes ele se autoagride, às vezes ele grita, às vezes ele começa a se balançar, a chorar, mas não porque ele quer chamar a atenção para algo que ele queira, tá? Ele não tem controle daquilo que está acontecendo com ele. Então ele se autoflagela, ele se machuca, ele se agride, ele se arranha, ele pode bater a cabeça na parede, ele pode se machucar, se cortar. Então ele não tem essa consciência do que está sendo prejudicial ao corpo dele, tá? Então as pessoas em crise, elas podem sim se ferir. É diferente da birra, tá? A birra, a pessoa tem todo o cuidado para não se machucar, ela tem um objetivo, ela sabe exatamente aquilo que ela está fazendo. E quando ela consegue o que ela quer, ela simplesmente para a birra.
Por exemplo, ela quer uma bola, o professor ou a pessoa ali não oferece a bola, aí ela chora, ela se joga no chão, mas é diferente da crise de um estudante com transtorno do espectro autista, tá? Ele não tem essa noção de controle do que está acontecendo, ele não tem um objetivo, ele não está fazendo isso para conseguir alguma coisa do adulto, tá? Então, nesse caso, é crise, é uma desestabilização dessas conexões neurais dele, que faz, na verdade, a crise acontece por quê? Porque houve uma desconexão aí dos neurônios e ele se desestabilizou, é muita informação chegando ao cérebro, então isso faz com que esse choque de informações todas ao mesmo tempo no cérebro do indivíduo com transtorno do espectro autista desencadeie uma crise, tá? Então não é porque ele quer alguma coisa, é porque o choque de informações no cérebro há um circuito lá, é como se fosse um choque, né? De várias informações juntas, né? Que faz com que desenvolva a crise na pessoa com transtorno do espectro autista. Então, o que causa, né? O que pode causar a crise dentro de uma criança com transtorno do espectro autista? Multidão, sons e barulhos altos, falta de rotina, cheiros, toques e cheiros, frustração, ansiedade, luzes, né? O toque. Então, a sobrecarga sensorial, tudo que envolve os sentidos, se for de uma forma exagerada, pode causar a crise. A quebra na rotina pode causar uma crise. Por exemplo, acontece alguma coisa, um exemplo disso, vai ter um passeio e essa criança não foi preparada para esse passeio. Então ele sai da escola e vai ter um passeio na escola, ele não foi preparado, ele saiu da rotina dele de contexto de escola, ele pode entrar em crise. Então, por isso a importância de se trabalhar com essa criança antes que aconteça. Então, quando sai da rotina, é muito difícil para esse estudante. Tem uma história de uma mãe de uma criança autista que ela sempre fazia, né, o caminho para a escola, fazia um determinado trajeto para a escola. O dia que que a mãe mudou o trajeto, essa criança teve uma crise ali dentro do carro, achando que alguma coisa diferente ia acontecer. Então, a quebra de rotina é muito frustrante para esse indivíduo com transtorno do espectro autista. Então, ambientes novos, situações novas, espera prolongada em fila, em determinados lugares, faz com que essa criança se desorganize. Situação de conflito, né? Então, isso faz com que haja uma sobrecarga no cérebro dessa criança e desse indivíduo. Não é só criança que tem crise, tá? Adolescente e adulto com transtorno do espectro autista também tem as crises que apresenta as mesmas características de autoflagelação, de grito, de choro, de se cortar, de se bater. São os mesmos sinais, tanto para a criança, quanto para o adolescente, quanto para o adulto com transtorno do espectro autista, tá? E alguns sinais acontecem antes desse indivíduo entrar em crise. Então, a inquietação, a coceira, quando eles começarem a se coçar muito, eles começam a ficar vermelhos, o olhar desordenado que não para em canto nenhum, a respiração rápida, né? Uma crise de ansiedade, o nervosismo, eles se tornam mais nervosos, um comportamento compulsivo, ou seja, comer muito, ou se balançar muito. Então, isso tudo são sintomas de que uma crise está se aproximando, tá? Então, a gente como professor, precisa estar assim, atento a esses sinais. Então, quando uma criança com transtorno do espectro autista apresentar, sim, essa inquietação,
essa coceira, o vermelho, respiração rápida. Pode crer que esses sinais antecedem uma crise. Então, o que fazer quando esses indivíduos tiverem, né, nesse contexto de crise? Nós vamos ver mais para frente aí o que fazer, tá? A crise ela não é proposital nem estratégica e ela é resposta de um limite que foi ultrapassado. Ele já não suporta mais viver dentro desse contexto ali, né? Então é uma sobrecarga no cérebro. A crise ocorre quando o autista passa por um ou vários estímulos sensoriais e não consegue canalizar essas informações. Então, multidão. Então, como eu disse para vocês, é comum quando aglomera muita gente e há cheiros diversos, toques diversos, barulhos, e aí isso de uma forma desencadeia várias reações no cérebro da criança, desse indivíduo com autismo, que pode ocorrer a crise. O cheiro, lugares lotados, sensibilidade visual, a falta de rotina, o pensar demasiadamente ali pode prejudicar a questão emocional. A crise acaba quando ele consegue estabilizar novamente, né, o cérebro, consegue estabilizar novamente as emoções. E o que fazer então no caso de crise? Quando o estudante com transtorno do espectro autista estiver passando por essa crise, a primeira coisa é não tentar contê-lo à força, tá? Não abraçar, não pegar, porque ele se desestabiliza mais ainda com toque, tá? Toda vez que a criança, primeiro, a não ser que ele vai pôr em risco, por exemplo, ele vai se jogar, você está percebendo que ele vai se jogar numa parede, numa porta de vidro. Nesse caso, sim. Então, primeiro, leve essa criança para um ambiente seguro, onde não há risco para ela. Não tente conter a crise pegando, abraçando, porque é pior. Retire os objetos perigosos do alcance. Não grite com ela. Não bata ou aperte essa criança. Fale firme, em tom baixo e transmitindo segurança para essa criança se acalmar. Leve para um local calmo. Verifique se tem algum incômodo físico, se ele levou alguma picada de objeto, se ele está com alergia, se ele está com coceira de alguma coisa, se tem alguma coisa incomodando. Retire o desconforto, às vezes o calor, né? Roupa apertada, sapato, que são desproporcional ao clima que está ali, né? Então, diminuir esses estímulos, né? Abaixar volume, desligar a luz, tentar estabilizar. Porque, como eu disse para vocês, a crise é desencadeada por uma exposição muito grande de sensações no cérebro. Então, isso desestabiliza, fazendo com que entre em crise. Então, tentar diminuir ao máximo essa sensação para que esse indivíduo possa se reorganizar aí emocionalmente. Então, pensando aí nas considerações finais, né? O professor não precisa ser especialista em transtorno do espectro autista. O que é recomendado? Que ele conheça o seu aluno de forma individual, que ele perceba como cada um aprende, de que forma você pode, professor, auxiliar nesse contexto aí. Mais do que um conhecimento específico sobre alguma determinada deficiência ou sobre determinado assunto, a inclusão dessas crianças e adolescentes requer uma mudança de uma forma geral na escola, na forma como as pessoas que convivem ali no contexto escolar pensam. Então, quando eu falo de inclusão, não é só na sala de aula, é todo um contexto de escola, a convivência que existe de todos os funcionários, dos demais professores, dos demais alunos, dos demais estudantes, enfim, um contexto geral da escola. Porque, na verdade, a escola
é uma mini sociedade. Então, a partir do momento que eu preparo o meu estudante aí com transtorno de espectro autista na convivência da escola, eu estou preparando esse estudante na convivência de uma sociedade. Então, cabe nós, professores e educadores, trabalhar assim de forma bastante real com esses estudantes e entender que a inclusão não é só apenas a aprendizagem acadêmica. A inclusão é todo um contexto de sociedade. Então, eu espero ter contribuído aí com vocês, tá? De uma maneira bem prática, não é nada assim muito teórico, tá? É mais uma conversa que eu quis passar para vocês. Não abrangi todos os aspectos do transtorno do espectro autista, porque em um tempo aí de ATPC não é possível, tá? Só um tempo aí de ATPC não é possível, teria que ser várias horas aí de formação sobre o transtorno do espectro autista para abordar outras questões aí envolvendo questão de aprendizagem, mas eu quis mostrar para vocês aí o que é o transtorno, quais as características mais marcantes aí das pessoas que possuem o transtorno do espectro autista. Também quis mostrar aí para vocês como trabalhar de maneira bem prática o que é o contexto, o que é ter um estudante aí dentro da sala de aula, dentro da sala de aula com transtorno do espectro autista, e como fazer, né, em reação à crise, sempre mantendo a tranquilidade, sempre sendo aquela pessoa que é responsável por tentar reorganizar esse estudante aí que está em crise, tá? Elas podem e vão acontecer em sala de aula, mesmo daqueles que estão ali no nível 1, que requer pouco apoio, pode sim ocorrer uma crise por determinados problemas. Às vezes a desorganização nem começou na escola, às vezes essa desorganização aconteceu lá na casa desse estudante e que vem, né, desencadear dentro do contexto escola. Então a gente precisa sim entender que nesses momentos aí de crise, de ansiedade, esse estudante ele precisa voltar, se reorganizar, até que ele se acalme e volte ao seu normal, tá? A crise, lembrando sempre que a crise acontece por um motivo por uma sobrecarga de informações no cérebro e que ele não consegue se organizar ali, então ele utiliza a crise para se reorganizar. Então, passando essa crise, esse indivíduo ele vai voltar ao seu contexto normal. Então, cabe a nós, professores ali que estão ali no convívio com esses estudantes, a tentar entender esse momento e evitar ao máximo que essa crise desestabilize. Eu sei que não é fácil, tá? Ter um estudante com transtorno do espectro autista no contexto da escola, principalmente quando ele entra nesse processo aí de crise, porque desestabiliza toda uma sala de aula, desestabiliza o professor, mas a gente tem que pensar que essa crise é um sofrimento muito grande para esses indivíduos com transtorno de espectro autista. Ele entra em crise porque ele está em sofrimento, tá? O excesso de informações no cérebro dele faz com que ele entre em crise. E tudo isso tem uma consequência, uma consequência lá do que nós vimos lá no início. O cérebro, ele não tem a poda neural que ocorre normalmente e há esse estímulo muito grande de sinapses, neurônios, e, enfim, há um excesso aí de informações que podem sim desestabilizar os nossos estudantes, tá? Então eu espero ter contribuído com vocês e uma próxima oportunidade a gente aborda outros aspectos que se vocês quiserem e acharem interessante. Então eu deixo aqui, né, para vocês o link para a avaliação dessa formação, bem como o QR Code, tá, da formação,
Eu acho que eu vou ter que tirar a câmera aqui, deixa eu tirar a câmera, né? Aqui deixo para vocês o QR Code, né, tá? Mas, em todo caso, foi para a escola de vocês, junto com a pauta, o link e o QR Code para que vocês possam responder ao formulário lá da avaliação da formação. Lembrando que essa avaliação também é a presença de vocês no ATPC, então eu peço que todos respondam assim com bastante sinceridade e sugerindo assim os próximos temas de formação, tá? Apresento aqui a bibliografia que eu utilizei, né, as referências bibliográficas em relação ao ao que nós falamos e deixo também o meu contato, né, lá na tela que ficou lá para vocês. O meu contato, vocês podem entrar no site, ligar se necessário, né, e enfim, fazer aí nós estamos aqui à disposição para que vocês possam entrar em contato, tirar as dúvidas, enfim, espero ter contribuído com vocês nesse período aí de ATPC e o que vocês tiverem de dúvidas, enfim, estou aqui à disposição, nós da diretoria estamos à disposição de vocês para qualquer coisa que vocês precisarem, tá? Um abraço a todos, bom trabalho e até uma próxima.